É uma investigação política, né? A tentativa de tirar Bolsonaro inteiramente da política brasileira, né? Eles têm medo de Bolsonaro por algum motivo. Onde quer que ele vá, ele agora está lá em São Miguel do Gostoso, em Alagoas, né? Chegou no aeroporto, encheu de gente, foi à praia em São Miguel, me encheu de gente também, onde quer que vá, atrai multidões, e estão tentando demonstrar de certo que ele planejou o tal golpe das idosas de Bíblia, né? Ou das pessoas desarmadas, parece que encontraram um canivete em tudo isso, né? É um golpe totalmente impossível, né? Um golpe sem força armada. Seria a primeira vez na história. Até a queda da Bastilha, eu creio que não havia pessoas idosas lá, havia os jovens que derrubaram a prisão lá em Paris. Mas, enfim, o objetivo é esse: o objetivo é encontrar alguma coisa, só que vai ter que encaminhar o inquérito para o Ministério Público. Não é aquele inquérito do fim do mundo, portanto, vai ter que ir para o Ministério Público. E o Ministério Público é que vai analisar para saber se há provas suficientes para dizer que Bolsonaro chefiou um movimento golpista. Interessante que ele resolve dar o golpe depois que sai do poder, né? Quando um presidente da República que quisesse fazer alguma coisa faria o que fez Juan María Bordaberry no Uruguai em 1973. Enquanto detinha o seu poder, fechou o Congresso, né? E passou a governar sem o Congresso para pegar os tupamaros. Então, parece não fazer sentido, mas vamos esperar, né? Confiando na honestidade, em tudo aquilo que o pessoal da Polícia Federal aprende na academia da Polícia Federal, que é fazer as coisas com isenção e dentro da lei. A legalidade, o legalismo da Polícia Federal, suponho, está acima de facções políticas. A Comissão de Ética Pública da Presidência da República aplicou 8 punições a autoridades do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. No entanto, o colegiado poupou ministros da atual gestão e arquivou 6 processos relacionados a ela. Não houve nenhuma punição. Entre os processos está o do atual ministro das Comunicações, Juscelino Filho, por ter usado uma aeronave da FAB para participar de leilões de cavalos em São Paulo. Justamente falávamos sobre o assunto. Uma semana antes de livrar Juscelino Filho, o órgão colegiado puniu o ex-ministro Ricardo Salles do PL por viajar em aviões comerciais com dinheiro público sem agenda oficial. Alexandre Garcia, Comissão de Ética, soa como ironia. Toques de vingança claros, de pesos e medidas bem diferentes em cada análise. É o viés vigente hoje, né? Dependendo de que lado está, é punido ou não. É o que está acontecendo. Esse Juscelino Filho aí, todo mundo ficou sabendo do leilão de cavalo, do asfaltamento da estrada lá para a fazenda dele. Está lá firme, não tem problema. Agora, os outros, os do tempo de Bolsonaro, é tudo por palavra. Está lá o Fábio Weingarten, está lá o Frias, o Mário Frias, está lá o Ricardo Salles, né? Tem uma até interessante do ex-ministro da Educação, o Weintraub, por ter fez pouco da imagem de Paulo Freire. Eu acho que aí eu devo estar incluído nisso, porque uma vez que eu fui ao gabinete do ministro da Educação e passei lá embaixo e via o busto de Paulo Freire, eu disse, como é que você aguenta isso aí na frente? Que a tal de educação que está aí, que a gente costuma chamar de essa é a cartilha Paulo Freire, né? Que não leva a lugar nenhum, né? Porque é politização pura, é esquerdismo puro. Inclusive, eu estava acompanhando, como todos nós acompanhamos aí essa questão da valorização do agro na escola, né? O preconceito esquerdista contra o agro está em livros didáticos, né? Que leva isso para as crianças, é uma coisa incrível. Mas, enfim, comissão de ética voltando, né? Será que sabe o que é ética? Será que eles sabem o que é ética?
Ainda bem que a Comissão de Ética não... O Supremo está acima de tudo, é o Supremo, nem o Conselho Nacional da Magistratura, né, de Justiça, pode fazer qualquer julgamento por atuação de ministro do Supremo. Né? Só o Senado pode, só que o Senado não quer, né, pela vontade do ministro, do senador-presidente Rodrigo Pacheco. Mas, veja só, né, eu aprendi com meu avô essas coisas. Né? Começa lá com a história da mulher de César. Né? Imagina um juiz do Supremo toma uma atitude suspendendo uma multa de uma empresa em que a mulher dele trabalha como advogada. Né? Isso não cabe na cabeça de ninguém que tenha um pouquinho de noção de ética. Mas ética é isso. Ética é aquilo que, obviamente, ofende a moral, ofende a justiça, ofende os valores. Agora, a Comissão de Ética Pública, ela tem tanta coisa para falar, né? Tanta coisa para fazer. Quando criaram essa comissão, a gente imaginou que seriam aqueles isentos, né? Que têm a capacidade de atirar a primeira pedra, que estudaram ética, moral e ética, que são sinônimos, e que têm capacidade de fazer as coisas. Mas a gente está vendo que não é, né? São sempre, como a Adriana lembrou, né? São pesos e medidas diferentes, especiais para cada facção que está sendo julgada. Dançam conforme os interesses, Piotr, e a fórmula, nesse caso, parece ser bem simples, não precisa a comissão entender de justiça ou de direitos. Se é aliado ou comparsa, está liberado, se é oposição, está condenado. Na teoria, a ética é um conjunto de valores, né? E a prática chama-se isonomia. Se você não tem isonomia na aplicação daqueles valores para todos os lados, não tem ética. É quase uma questão semântica. Mas é incrível, né, como o enunciado que você leu é a resposta. Vamos lá, me permita aqui? Olha só, veja, a Comissão de Ética Pública da Presidência da República aplicou 8 punições a autoridades do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. No entanto, o colegiado poupou ministros da atual gestão e arquivou 6 processos relacionados a ela. Não houve nenhuma punição. Entre os processos está o do atual ministro das Comunicações, Juscelino Filho, por ter usado uma aeronave da FAB para participar de leilões de cavalos em São Paulo. O enunciado responde: não tem ética, não tem isonomia. Então, de novo, são tribunais políticos, né? Tudo neste governo se transformou em tribunal político. E tribunal político não tem nada de democracia. Tem de autocracia, de ditaduras. Tribunal político não cabe na democracia. Isso não é democracia, isso é outra coisa. E essa ética corresponde ao que você conhece, Cauti? Não, assim, é incômodo falar de ética com um governo de um partido que teve escândalo do Mensalão, escândalo do Petrolão. Eu não sei como a palavra ética... Os maiores escândalos de corrupção da exatamente, história do Brasil. Entra aqui. Não, mas ética é um governo que manda uma medida provisória para atropelar o Congresso, quando teve uma derrubada de um veto. Eu não sei como a palavra ética não provoque choque anafiláticos no governo, porque não é possível um negócio desse. Assim, é uma hipocrisia gigantesca e ainda mais escancarada. Tivemos casos como, justamente a Jane falou, a ministra da Direitos Humanos, da Igualdade Racial, perdão, que foi ver um jogo no Morumbi com o avião da FAB, mas lá não tem nenhum problema de ética. O outro ministro asfaltou a fazenda dele com dinheiro público, mas não tem problema de ética. Fui ver um leilão de cavalos com o avião da FAB, sem ética. Assim, temos uma série de violações gigantescas que, se fosse uma competição, esse governo ganharia ouro, prata e bronze em termos de violações de ética. Mas temos um tribunal que o próprio Lula expurgou de elementos que não eram assim, afinados com a doutrina do partido, que está sendo, de fato, um tribunal da melhor época soviética. Assim, o Vyshinsky, da época soviética, bateria palmas para algo assim. Criamos um tribunal de exceção, feitos por amigos do rei, que condena só os inimigos do rei. Assim, Stalin estaria admirado pela eficiência de um governo que em um ano está entregando um país com uma dívida, com um déficit de 150 bilhões de reais, mas é que é campeão mundial em processos políticos.